Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores que acompanham a Connect TV em diversos países, seja aí no nosso Brasil, aqui em Portugal, nos Estados Unidos, ao redor do mundo, para saber um pouco do resumo das notícias relacionadas principalmente à política, ligadas ao Brasil, mas que cada vez mais fazem parte do jogo de xadrez do tabuleiro internacional. O Brasil cada vez mais sendo falado internacionalmente. Não sei se pelos melhores motivos, nós vamos falar a respeito disso daqui, e já começo trazendo a campo, né, trazendo para o jogo aqui, iniciando a nossa nova extrema-direita que está de volta. Antes o Silvio era quem ocupava a ponta direita da nossa tela, e agora na nossa nova extrema-direita, Renato Ferreira, o bom filho, a casa torna. Obrigado pela sua participação, meu amigo. Olá, meu amigo Eudes, diretamente de Portugal, né? A terrinha querida de todos os brasileiros. Meus amigos Eudes, Silvio, Eudes, o professor Pilão, o Silvio lá dos Estados Unidos, e também o Jefferson aí da Central de Barueri. Aos meus queridos, né, assinantes, a todos os assinantes do Brasil e de Portugal. É uma satisfação, sim, Eudes, não estar como um convidado especial, mas estar participando. Se Deus quiser, vamos participar agora de todas as gravações aí do X da Questão para a gente discutir, né, tantos problemas, principalmente do Brasil. Um abraço a todos. Falando para a nossa direita moderada, olha que evolução, nossa direita moderada. A direita permitida, diretamente de Massachusetts. Seja muito bem-vindo, Silvio Braunar, da nossa aprazível Milford. Maravilha, Eudes, maravilha. Aliás, a temperatura aqui na casa dos 27 graus, hoje está quentinho, um solzinho bem agradável, né? Tá tudo maravilhoso aqui, a gente está vendo aí as coisas acontecerem. Vamos repercutir essa semana aí de acontecimentos. Aliás, é uma evolução de acontecimentos, né, gerais aqui dos Estados Unidos que está afetando diretamente o humor de muita gente aí da nossa casta política e judicial, né, que são os ventos soprados do norte aqui. Vamos repercutir todos esses assuntos aí. Bom demais estar aqui mais nessa edição do X da Questão. Muito bem. Agora, o nosso centrão, né? Quase uma esquerda soft, dependendo do que ele vai falar, é quase uma esquerda soft, diretamente do Principado Independente de Moema. Seja muito bem-vindo, professor Pilão. Muito obrigado, Eudes. Boa tarde a você, ao Silvio e ao Renato. Quem vai nos assistir provavelmente assistirá à noite, mas estamos gravando agora no início da tarde. E depois a gente vai ao ar aí em Portugal, na Connect TV, vai ao ar nos Estados Unidos, na Connect TV, aqui no Brasil também. Espero que vocês gostem do nosso programa e eu gostaria de fazer uma observação, porque a nossa extrema esquerda hoje é o Eudes. Então, como o Eudes é a nossa extrema esquerda, vamos esperar o que é que vem de lá. E outra coisa, tem a música dos Secos e Molhados, acho que era essa música, diz que os ventos do norte não movem moinho, mas parece que tá mudando, né? Os ventos do norte começam a mover o moinho, né? Eu acho que é isso, viu? Tem muita notícia por aí que acaba modificando o nosso dia a dia aqui no Brasil e também no restante do mundo. Muito bem. Senhores, o tema no Brasil é quase uníssono, né? Assim, a gente tem ouvido isso nas últimas semanas, praticamente de manhã até a noite, ou diretamente as sanções americanas ao Brasil, ou as suas consequências, variações, né? Os desdobramentos destas sanções, inicialmente econômicas, ao Brasil em si, o que não tem sido bom para a economia, mas pior ainda para a imagem do Brasil, mas também depois da aplicação da lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, quase que o tempo todo a gente fica ouvindo coisas, né, quem vai ser o próximo, haverá outros sancionados com o mesmo rigor, e isso não para de surgir. Mas dentro desses desdobramentos, e dando muito a conotação
da estratégia americana, que não sancionou o ministro de uma hora para outra sem mostrar, vamos dizer, um caminho jurídico interno americano, explicando, olha, primeiro fez aviso, depois um secretário de Estado fala alguma coisa, depois uma outra, o Trump aumenta o tom e aí veio a sanção. Nesse momento, o Trump diz que o Brasil é péssimo parceiro comercial e chama processo contra Bolsonaro de execução política, ou seja, muito mais do que uma declaração que quem acha que realmente Donald Trump fala pela imprensa sem pensar, sem estratégia, que ele é um fanfarrão que sai falando só para desabafar, é completamente idiota e alienado. Se você tem essa opinião, e você tem o direito de ser um idiota alienado, mas achar que o Trump dá esse tipo de declaração sem estar preparando uma consequência natural, desculpa, ou você é mau caráter e está fingindo que é isso, ou você é um idiota alienado, precisa estudar, precisa entender um pouco mais o jogo. Falando dessa declaração, eu começo com o professor Pilão. Ele tem aumentado o tom nas declarações porque já está preparando para aplicar coisas mais graves em relação ao Brasil e aos, vamos dizer, articuladores do que já está sendo chamado do golpe do judiciário no Brasil. Professor Pilão, sua perspectiva e sua opinião sobre o tema. Pois não, Eudes. Na verdade, eu acho que está tendo uma troca de farpas enorme entre os dois presidentes, né? O presidente Lula também não fica quieto, fica só falando besteira e automaticamente fica jogando mais gasolina na fogueira. E o Trump está montando o processo que ele acha que deve ser feito para poder trazer de volta o Brasil para os trilhos que ele considera importantes para os Estados Unidos. Ele não está fazendo nada disso por causa de Brasil e nem por causa de Bolsonaro. Ele está fazendo isso por causa dos Estados Unidos. Ele não quer simplesmente que o Brasil se alinhe 100% com a China, a Rússia e assim por diante e acabe tendo uma grande nação, porque o Brasil é uma grande nação, claro que perto dos Estados Unidos é pequenininha, mas é uma grande nação, 10ª economia do mundo. Ele não quer que tenha aqui na América do Sul um local tão bem montado para a esquerda. Então, o que ele está fazendo não tem nada a ver com Bolsonaro, não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com nada. É que a economia é a arma que ele tem e que ele pode usar de imediato. Então, ele enfia uma tarifa de 50% e fala, vem conversar. Aí você vem conversar, você começa a ir alinhando, começa a ir melhorando. E aí, se ao invés de vir conversar, você começa a xingar e dizer que ele não tem nada a ver com isso, que ele não tem nada a ver com o Brasil, que a soberania... Ora, aí ele vai tendo que aumentar o tom e vai tendo que colocar outros ingredientes na mistura. Mas eu entendo que realmente deve ter mais sanções, mas não acho que vai ser a curtíssimo prazo. Acho que as próximas 2 semanas, por aí, não deve acontecer absolutamente nada. Porque para poder soltar, né, esse trava-línguas, que é a Lei Magnitsky, né, para poder soltar, você tem que ter todo um amparo. As pessoas que pensam que agora eu vou pegar e vou sancionar a Lei Magnitsky para o Moraes porque eu não gosto dele e ele não tem cabelo, não é por isso não, tem todo um amparo legal por detrás, né? E para ele sancionar outro, ele vai ter que montar toda a estrutura também. É que do Moraes estava muito fácil. Assim como eu falei aqui já 2 ou 3 semanas atrás, que o nome do Bolsonaro só apareceu porque é muito fácil de ilustrar. Então não é que ele ame o Bolsonaro, ele simplesmente quer ilustrar que, ó, tá vendo? Tá sendo perseguição com a direita, tá tentando fazer com que tenha uma única linha política no nosso país. E ele vai continuar, eu não acho que ele pare, não. Só que eu acho que vai ter uma folguinha aí, porque ele começa a se preocupar um pouquinho já com a questão do leste europeu, enfim, tem outras frentes que ele tem que atuar também, então acho que aqui ele vai dar um tempinho. A minha percepção é que a gente vai ter umas 2 semaninhas de folga aí, até que tenha alguma outra coisa nova no horizonte. Ô, Renatão, passando a bola para você. Acho que essa... Oi, assim não dá, estou sendo agredido no programa. Olha, o Silvio já está me chamando de Fabianinho, assim não dá. É antidemocrático. Essa turma antidemocrática é assim. Ô, Renato, deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Isso que o professor Pilão falou, acho que também
quem achar que o Trump está fazendo alguma coisa porque morre de amores pelo Bolsonaro, porque eles são amigos, é também completamente um idiota, né? Assim como eu falei da percepção caolha que pode existir de um lado da outra. Quem achar que é porque o Eduardo Bolsonaro é super bem relacionado, não. O Eduardo Bolsonaro, na minha opinião, joga o jogo e alimenta de informações para o objetivo que os Estados Unidos quer, que passa por estancar esta. Se a gente não. Existe semi-ditadura ou semi-dita mole? Não, não. Essa situação que a gente tem no Brasil. Ah, é uma ditadura deflagrada? Ah, não. Mas é uma democracia? Faz tempo que não. Mas só passando a bola para você, Renato. Você acha que o exemplo, né, usar o Bolsonaro como referência tal, evidentemente que é mais fácil do que tentar explicar a história da Débora, que pichou, escreveu com batom, isso para ser explicado internacionalmente é mais complicado. Mas você acha que, de alguma maneira, a direita brasileira está sabendo se utilizar deste vento do norte favorável com as sanções, com a exposição do rei nu que se tornou Alexandre de Moraes, ou comete alguns equívocos, como, por exemplo, aquele momento de bloquear os trabalhos da Câmara, que parece que pegou mal. As pessoas não entenderam aquilo direito. O Eudes, é o seguinte, como o programa é bem democrático, né? E eu já voltei, eu fiz na 15 dias sem você, mas Eu é sei. democrático e eu me sinto no direito até de discordar um pouco da opinião do professor. Eu acho que a direita brasileira saiu na frente, muito na frente aí da esquerda, essa esquerda retrógrada, esquerda fajuta, esquerda caviar, eles saíram muito na frente no uso da internet e de redes sociais. Isso aí não é questão de ser idiota, é só verificar, né, o que o pessoal da direita, bem engajado nas redes sociais, faz, e o da esquerda, né? Então, o Lula chegou até tentar pegar o João Campos, né, o rapaz que fazia dancinha em travessa, né, de semáforo, né, e pegar outra pessoa, a deputada aí, a Hilton, né, e para tentar fazer frente, por exemplo, ao Nicolas Ferreira, e não tem comparação. Então, essa direita está sabendo muito bem usar. E eu só vou exemplificar, chamar a atenção, realmente, o Bolsonaro, não é porque ele é mais fácil de explicar do que uma prisão inconsequente de uma Débora, mãe de 2 crianças, porque escreveu com batom lá na estátua Perdeu o Mané. Porque o Bolsonaro, simplesmente, ele é um ex-presidente da República, entendeu? Enfrentou uma pandemia e é o maior líder da direita do Brasil. Se a família faz alguma coisa diferente, alguma coisa errada, isso é comum também, porque não tem nenhuma pessoa santa, nenhuma pessoa certa 100%, na política principalmente. Agora, você vê que o Eduardo Bolsonaro conhecido, era pelo menos chamado de bananinha, né, pela esquerda. Inclusive, em abril, se eu não me engano, o Alexandre de Moraes, o carecão do STF, que inclusive realmente está o julgamento do Bolsonaro no STF está sendo a toque de caixa, é um absurdo. As últimas informações da defesa, né, as alegações, foram entregues na quarta-feira à noite. Ele já pediu o julgamento, ele já pediu para marcar o julgamento. Então ele está louco de vontade de condenar o Bolsonaro, que a gente já sabe que está condenado desde o episódio. Para mim, um circo montado pela esquerda. O Eduardo Bolsonaro era chamado de bananinha, mas a própria esquerda não passa 1 minuto, 24 horas falando da família Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, que está lá. Uma questão aí da Câmara julgar se está certo ou não, é a Câmara dos Deputados, mas ele está lá, inclusive sendo recebido em audiência na Casa Branca. Tá entendendo? Então, quem não dá importância a isso, essa esquerda é muito
idiota e quer tapar o sol com a peneira, entendeu? Então, ao meu ver, eu acho que a direita está sabendo usar muito bem, inclusive o mundo, através aí da imprensa, de televisão, agora de documentários e filmes, né? Está sabendo realmente o que está acontecendo no Brasil em termos de censura e de perseguição política, Eudes. Muito bem. Silvio Brauna, Sim, pois não. sim. Antes do Silvio entrar, isso que o Renato falou é impressionante, porque ele falou assim, ó, pode marcar o julgamento porque já está pronta a sentença. Isso uma hora depois que foram entregues as considerações finais dos 8 réus. E acho que não deu uma hora, ele falou, já está pronta a sentença, pode marcar. É um absurdo, né? É um absurdo. Uhum. Eu acabei de receber um aviso aqui, nesse instante, acaba de sair a notícia, Zanin marca para 2 de setembro, início do julgamento de Bolsonaro. As sessões serão dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Eu entendo a emergência, né? Eu entendo a lógica que eles estão usando da emergência, mas fazer isso com o 7 de setembro no meio me parece um pedido para a maior manifestação da história do hemisfério sul ou do ocidente. Eu não. Com o tom subindo dos Estados Unidos, com as sanções aplicadas e marcar um julgamento dessa maneira atabalhoada, né? E que todo mundo sabe o que vai acontecer. Me parece bem deve ter sido o Sidônio que pensou nessa data, porque ele é um gênio do marketing. Foi o Sidônio, é certeza que foi. Mas vamos lá. Ô Silvio, o que eu ia perguntar para você é o seguinte, não vou. A gente vê essa movimentação, da imprensa, o papel da imprensa nessa história. O tempo todo. Perdão. E o tempo todo a gente também vê assim, coisas do tipo, mas nos Estados Unidos o Trump está perdendo força, mas nos Estados Unidos ele já tem movimentações contra ele. Uma tentativa de mostrar para o Brasil o que é um presidente fraco. Ontem eu ouvi uma coisa de um sujeito lá da Globo News, que eu não me lembro o nome agora, que ele falou que, olha, os Estados Unidos hoje tem o país está no momento menos democrático da sua história, se arrogando o direito de interferir numa democracia plena como o Brasil. Quer dizer, como é que é a real situação interna do Trump? É lógico, nós não vamos falar dos seus adversários diretos, que esses vão estar esperneando, mas e a percepção na rua da população? Tem aumentado o apoio a ele? As pessoas estão entendendo o que ele está fazendo? Como é que tem sido? Não, é o dia a dia aqui. Eu sou um cidadão, entendeu? Como outro qualquer. A gente tem a percepção extremamente positiva. O país continua rodando, ele conseguiu aí fazer negócios na ordem de 15 trilhões de dólares, você entendeu? Com as tarifas e tudo. No começo era aquela coisa, você fica meio desconfiado, mas a gasolina continua o mesmo preço, ela se não desceu, ela também não subiu, e os alimentos continuam da mesma forma nas gôndolas, e ele aí dando a preferência para aquilo que ele prometeu de campanha. Então o pessoal tem tido muito orgulho, que foi aqui no caso a grande maioria que deu esse aval aqui para ele, que a gente chama de mandatory, né? Deu uma eleição, um termo de mandatório mesmo, para que ele executasse todas as promessas dele, e ele vem cumprindo. Então, há uma satisfação, eu não diria que plena, porque num país democrático, vamos colocar assim, existe aquela ala que, por mais que a pessoa faça as coisas para o bem de todo mundo, né, vai continuar com aquele nojinho, é o laranjão, esse fascista, esse nazista, essas coisas todas. Mas a percepção geral da nação é que ele vem em 6 meses, né, de governo, na realidade, porque agora estamos no mês de agosto, né, ele entrou no dia 21 de janeiro, então 6 meses de governo,
ele vem respondendo a todos todos aqueles eleitores que votaram nele, a todos os pedidos que os eleitores fizeram e ele tinha prometido, ele vem complementando. Agora ele está na fase de acertar as coisas para o lado de fora, né? Que aí é o caso político, que envolve diretamente a América Latina. Eu estou falando América Latina porque vai aqui desde de México até lá embaixo na Argentina, que já é um grande parceiro, inclusive agregando aí na Tríplice Fronteira, junto com o Paraguai, aonde os Estados Unidos fez um programa de, como é que eu posso dizer? Um programa de cooperação, né, na Tríplice Fronteira do Sul, porque a gente tem duas Tríplice Fronteiras, né? A de cima está realmente uma coisa bastante complicada, né? Mas a do Sul, que é no Paraguai, dando aí a oportunidade das forças especiais, e aí ele fala de FBI, mas a gente sabe que não é o caso de FBI, da Polícia Federal Americana, dessa parceria para combater o Hezbollah. Você acha que há alguma mensagem inculta nesse sentido? Né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente percebe aqui, que ele tem aprovação, sim, das ações, e quem reclama é aquele que simplesmente não gosta do cara, porque ele é agressivo, né? Ele tem todo esse jeitão. Hoje, por exemplo, de manhã, para quem não sabe, né, ele já na Casa Branca, antes de viajar para o Alasca, né, que é uma viagem rapidinha aqui para dentro dos Estados Unidos, ainda mais no Air Force One, né, para se encontrar com o Putin, que ele vai resolver um outro negócio que vai dar efeitos diretos, dependendo desse acerto, né, desse concerto, né, vai dar aí resultados diretos aí para ele realmente se programar para ficar focado direto na América Latina. Então, esse é o grande ponto, né? Ele fez hoje um pronunciamento falando sobre o nosso SUS do Brasil, seria o SUS do Brasil, que aqui é o Social Security, né? Onde o Departamento de Eficiência, né, que na época do Elon Musk já tinha revelado, e agora eles encontraram mais 14 milhões e meio de americanos com mais de 120 anos e 135 mil com mais de 160. Então, obviamente que ele falou, olha, aqueles que estão recebendo... Não é? Tem Moisés, Matusalém, tem um monte de gente aí que está recebendo. Imagina se aqui nos Estados Unidos, né, a gente tem esse tipo de declaração, de movimentação, onde você descobre que 14 milhões e meio de americanos têm mais de 120 anos. Imagina no nosso SUS aí, no nosso INSS brasileiro aí, quantos que não tem mais de 300 anos? Ô Silvio, mas mesmo assim está melhor aí nos Estados Unidos, porque eles consideram essas pessoas com 120, 140, 170 anos vivos. E aqui no Brasil já tem notícias rodando por aqui que o INSS já paga para milhares de mortos, entendeu? Dá um benefício para milhares de mortos. É a mesma coisa. É a mesma coisa, Renato. Então... pois não. A gente não tem nem que entrar nessa coisa dos velhinhos, porque, assim, parece que a roubalheira do INSS que aconteceu no início do ano, 90 bilhões de reais foram roubados dos aposentados, parece que não aconteceu, porque a imprensa simplesmente não fala do assunto, mas não é que não fala muito, simplesmente ignora o tema. Então, num país onde acontece um crime de quase 100 bilhões de reais, não tem uma pessoa presa, não tem uma pessoa indiciada, não há uma investigação pública, pelo menos, acontecendo. A imprensa simplesmente ignora. A gente vai esperar o quê de um país desse, né? Vai esperar o que está acontecendo. É isso. O caminho é esse mesmo. Só para mantendo em vocês, só uma pincelada nesse assunto. O Trump e o Putin vão se encontrar no Alasca. O Alasca, para quem não sabe, já foi russo, né? Já pertenceu à União Soviética. Ele foi negociado com os Estados Unidos. Então é um terreno tido como, vamos dizer, é o ponto de encontro, né? De Estados Unidos e Rússia territorialmente mesmo.
O que vai ser discutido nesse encontro e qual a probabilidade disso ser um passo importante em prol da paz lá na guerra da Ucrânia? Isso é comigo? É o seguinte, Sim. desculpe aí a piadinha infame, mas eu acho que vai lascar de um lado ou de outro, entendeu? Porque o próprio Trump já disse que se ele sair sozinho para a coletiva após o encontro, é porque deu tudo errado. Sair os dois para da área coletiva é sinal de que houve um acerto ali. Mas o Putin prometeu que nessa reunião a sós aí com o Trump prometeu que nessa reunião a sós aí com o Putin é para dar uma trégua, finalizar essa guerra, que é um absurdo lá com a Ucrânia. Vamos esperar, né? O que vai sair aí do Alasca. Silvio Brownell, o que você tem sobre esse... Não, o que eu tenho a percepção. Pois não. Não, só porque já que eu entrei, você tem um problema que você não tem como negociar nada, porque a negociação passa por cessão de território. E a cessão de território tem que passar pelo parlamento lá da Ucrânia, né? Então não tem nada, não vai ter solução imediata, não. Mas as conversas ajudam, né? Pelo menos estão conversando, né, professor? Que é o mais importante. Os termos de concordância que eles estão lá, segundo o que a gente tem percebido aqui através do The Hill, são os jornais que noticiam fatos aqui, né, não ficam nessa viagem. É uma coisa bastante sensível. O Trump ele tinha feito uma primeira remessa de negociação com o Marco Rubio, o pessoal estava se encontrando lá na Europa, né? E, inclusive, era justamente sobre esses temas, da enrolação russa nesses sistemas, você entendeu? Mas a partir do momento que ele conseguiu o apoio da Europa em termos de armamento, que ele foi lá e requisitou para que o pessoal, né, botasse a mão no bolso, né, tirasse o escorpião do bolso para poder fazer o fortalecimento das forças da OTAN, né, cobrando diretamente isso foi nesse último encontro com a líder lá aí da sua área, viu, Eudes? Da Comunidade Europeia, em termos de negociação com as tarifas, já foi ficado ali a concordância desse negócio de envios de armas mais sensíveis para a Ucrânia, o que, quando se fala de enviar, já está lá, né? Já está lá. Então, esse entregar só. Não, já está lá. Quando ele fala, olha, nós concordamos aqui que vamos enviar e tudo mais, o armamento é diferenciado lá. E ele fez uma segunda colocação, porque aí é próprio dele mesmo, né? Porque ele bate o martelo e a marreta é grande quando ele bate, foi posicionando os 2 submarinos nucleares no Mar do Norte, no Atlântico Norte, ali na cabeceira do Putin, né? A gente sabe que a União Soviética ela tem um poderio nuclear. E a gente também sabe que essa aí é briga de quem late mais alto, né? E aí esse é o grande lance dessa decisão hoje, o professor tem toda a razão. Quem tem, Silvio? A União Soviética? O que é a União Você Soviética? Disse União Soviética? A União Soviética, perdão. Porque na realidade o Putin era da KGB, ele é a União Soviética, ele é um comunistão. Todo mundo ficava achando que o cara é de direita, que tem liberdade. Não existe papo. Quem são as russetes aí, você entendeu? Fica dando esse apoio, esquece esse papo. É o mesmo papinho aí do descondenado no Brasil, você entendeu? Que fala de democracia, soberania e democracia. O grande lance é que o Putin está com um problema econômico gigantesco lá. Realmente as sanções, se ele não entrar com o acordo hoje com o Trump, vão piorar demais, porque ele vai fazer. Por isso que eu falo, se ele não tiver uma boa resposta, não estou dizendo nem de parar a guerra totalmente, não tiver uma boa resposta, e o que o Renato falou é verdade, se ele sair sozinho é porque não houve concordância, a coisa vai piorar para o pessoal do Sul aqui, né, da América Latina, né, porque a gente sabe das movimentações das tropas que já estão liberadas para o Mar do Caribe, ali na cristinha da onda, ali com Colômbia e Venezuela. Então, as coisas vão realmente piorar, porque ele vai fazer o que ele tem planejamento, não é uma coisa assim. O governo americano, nesses termos de estratégia militar, eu não entendo nada disso, eu só acompanho as pessoas que dizem entender e dão aí os passos que podem decorrer aí numa
como é que eu poderia dizer? Não é ataque, não vai ter ataque militar, não vai ter ataque de bomba. Isso aí já ficou mostrado aí com a recepção aí dos generais aí do Irã, né, o pessoal lá da Guarda Nacional do Irã, né, o como aconteceu com o pessoal do Hezbollah, o como é que foi feito com os pagers, lembra daquelas coisas todas de tecnologia? Então, hoje em dia a coisa é muito mais do que simplesmente mandar um batalhão de homens para morrer e fazer uma guerra tete a tete, você entendeu? Espada com espada, baioneta com baioneta, isso não vai acontecer. Você entendeu? Não é esse o tipo de guerra que a gente tem hoje. Então, vai depender muito, e ele tem aí pressionado bastante o Putin, porque o Putin está quebradão de verdade. E se ele sancionar a União Soviética, a Rússia, mais uma vez, no sentido de fazer todos os efeitos, porque é sancionamento direto no CPB, vamos colocar assim, no CPF da Rússia. E se não acontecer, se ele não conseguir regredir, que ele já fez com a Índia, já pressionou a China também é outra que está com problemas internos grandes, gigantescos lá, em termos de insurreição civil, coisa que não se vê há muitos anos na China e está acontecendo, né, com a insatisfação da população chinesa, e lá a gente está falando de bilhão de pessoas, né? A insatisfação dos chineses com o PCC é um pouquinho de gente. Então, tudo isso está desenhado para que, se não tiver uma concordância, um acordo que seja realmente ponderável no sentido do que o Trump entende em termos de negócio, aí os parceiros, aí inclui-se Brasil, né? O Brasil na pessoa dessa coisa que está aí no desgoverno, e também para a Colômbia, Cuba, né? E também a Venezuela, porque o Paraguai e a Argentina já estão ali bonitinhos, do ladinho, você entendeu, para colher os louros vamos dizer assim, desse ataque não, porque é uma coisa muito forte, mas desse investimento que os ventos do norte vão fazer com a América Latina. Eu preciso passar de tema dentro do mesmo tema, e aí tem a ver com essa lógica do tabuleiro internacional e do jogo, que me parece muito claro que, assim, não há interesse de Rússia, China, Índia, Estados Unidos, de nenhum grande país de ter guerra. Não há interesse natural para que essa história de que, não, nós estamos, pelo menos é a minha opinião, à beira de um conflito mundial. Eu acho que isso está muito longe, porque esses grandes países, a gente está sempre falando, e não é desde agora, todas as guerras que aconteceram, ou praticamente todas as guerras na história da humanidade, foram relacionadas a grana, poder, dominação, ouro, caminho, rotas, né, caminho da Índia, esse tipo de coisa. Quase todas as guerras foram rotas comerciais. Não é diferente agora. E num momento onde o mundo evolui cada vez mais, o mercado consumidor está cada vez maior, se ganha cada vez mais dinheiro, se produz cada vez mais riqueza, quebrar esse ciclo não me parece uma coisa que seja interesse de nenhuma grande potência. É a minha percepção. Posto isso, o que parece é que tanto China quanto Estados Unidos, eles não vão entrar em conflito direto. Eventualmente vai se meter aqui, ajudar o outro ali. Nesse momento todo mundo sabe que, por exemplo, o petróleo russo ele é escoado para o mundo através da China. Só que quem está achando que a China está fazendo isso porque a bandeira russa tem a cor vermelha, porque eles comungam de alguma filosofia, não. A China está ganhando dinheiro com isso. A China está pegando isso a preço barato e vendendo a preço de mercado. Então, para a China, isso está legal, está muito bom para a China, e para a Rússia não. Então, para a Rússia, em algum momento, ele vai sentar, vai negociar para voltar a ter, vamos dizer, a condição de negociar no mercado global os seus principais produtos, dentre eles energia, que é muito forte no caso da Rússia. Só quis meio que arredondar e agora passar para o próximo tema que tem a ver com isso. Os Estados Unidos estão de olho e fazendo duras críticas e já começando com sanções relacionadas a um tema antigo do Brasil, de 20 anos.
o Mais Médicos, aquele projeto que trouxe milhares de médicos cubanos, na época causou muita discussão. Sim, na época foi levantado lebre do tipo, peraí, mas o Brasil paga o salário do cubano, o cubano ficava, né, o médico em si ficava lá com 30% do valor total, aproximadamente, o restante ia para o governo cubano. E o médico não podia resolver ficar no Brasil, porque ele estava no Brasil, mas não podia trazer a família. Na época se falou, era uma espécie de escravidão. Só que o assunto ficou embaixo do tapete, a direita não tinha força política naquele momento para transformar isso num tema mais relevante, levar para Congresso, esse tipo de coisa, isso ficou embaixo do tapete. Só que agora os Estados Unidos estão fazendo uma faxinona na história do Brasil, levantaram o tapete e prepararam o aspirador de pó. A coisa vai pegar, porque se você lembra do tema, que você tem mais de 30 anos, lembra do tema. Né? Talvez um pouco mais do que isso, mais de 40 anos. Vai lembrar exatamente do tema. Sabe que desde sempre foi falado, o Brasil está financiando a ditadura cubana. Falava na época, só que agora quem está falando é o Laranjão. Silvio Braunar, esse é um tema que o nosso Laranjão não vai abandonar, isso não vai voltar para baixo do tapete. De jeito nenhum, de forma alguma, e a gente já vê os efeitos disso, né? Com alguns membros aí do governo brasileiro, porque mostrou-se 2 sancionados, mas eu mandei uma listinha aí no grupo, é toda aquela listinha, incluindo aí ministro da Saúde, né? Por isso que eu fiz aquela pergunta se o cidadão era de Osasco, ele falou que não, mas que ele frequenta bastante. Esse aí já é sabido, ele já não tem mais visto mesmo, tá? Isso aí já foi confirmado aqui, né? Que eu estou falando do Padilha, né? Esse aí está sem visto. Sim. Esse aí está sem visto. O grande lance é que ele pode entrar na Magnitsky também, tá? Esse é o grande lance. E aí a gente fica aí na responsabilidade, a gente chama em inglês de accountability, né? Na responsabilização da nossa presidenta. Lembra da nossa presidenta, que agora é presidente do Banco dos BRICS? Aliás, o Banco dos BRICS está lançando aí, ou vai lançar um PIX-BRICS, né? Só para facilitar, o pessoal continua ainda cutucando a onça com vara curta, né? Só para você ter, tá tudo envolvido, né? Tá tudo junto, né? E amaziado, né? O pessoal. Então isso aí tem um efeito muito grande, porque ele começou mostrando determinados nomes, inclusive da Flop 30, né? Eu chamo de Flop 30 porque ela não vai rolar. Né, eles estão aí descampando 500 campos de futebol. A estrada é importante para o desenvolvimento da área lá no Amapá, né? No Amapá, eu acho Belém. isso, né? É Belém, em Belém. Pará, né? Não é Amapá, é Pará. Então a estrada é importante, né? Porque a população lá precisa dessa estrada há mais de 70 anos, mas descampar quase que 500 campos de futebol para um evento que vai durar, né? Pelo menos ali na casa dos 30 dias, onde não tem infraestrutura nenhuma, é uma tremenda de uma sacanagem com esse papo de papo global, né? Papo de ecossistema, inclusive, sabe? De preservação da natureza. Inclusive o presidente da COP, ou o principal organizador da COP, foi um dos sancionados, não é isso? Exatamente, isso que eu ia dizer. Né? Exatamente, o cara já foi sancionado. Então, quem é que vai querer tirar foto com ele? É outra coisa também. Tá? E o grande problema é que, embutido nisso, o porquê que está acontecendo esse tipo de coisa com os mais médicos, né? Que obviamente foi. Inclusive, tem jornalista que hoje mudou de lado, né? Que era interessante, que era um jornalista que eu acompanhava demais, e ele falava sobre o tráfico de carne, né? Ele falava, na época, ele fez 2 livros, né? Quem sabe de quem eu estou falando. Eu não gosto de falar dele, não, porque agora eu estou revoltado. O cara teve uma virada, sei lá, ele vive no mundo de Nárnia hoje em dia. Eu não sei o que acontece com essas pessoas que simplesmente mudaram o conceito de realidade da vida. Eles vivem numa virtualidade, né? Com esse tipo de governo agora. E o que mais, né? O que mais está afetando nessa relação sobre os mais médicos não é só o $1 bilhão que foi destinado pelo nosso BNDES
né, para a ditadura cubana. O que mais está realmente pegando é que no ano passado, um submarino nuclear de nome Kazan aportou lá em Havana, lá no Porto de Mariel, que foi desenvolvido e feito por quem? Né? Todo mundo sabe, pelo governo daquela presidenta, junto com quem? Com Odebrecht. Aí uma coisa vai juntar com outra, agora que eu vou explicar para vocês. Está rolando aqui nos Estados Unidos o capítulo 301, que é uma investigação muito séria, e por isso que o Laranjão falou sobre que o Brasil é um dos piores parceiros que a gente tem. Porque ele é parceiro na frente, mas é inimigo nas costas, que é relacionado a esse movimento que o governo brasileiro fez de desenvolver o Porto de Mariel, você entendeu? Sendo parceiro comercial dos Estados Unidos. Ou seja, fizeram o desenvolvimento de um porto para poder ter aí o acesso, que eles chamam de calha muito profunda, que pode receber aí grandes embarcações, inclusive submarinos. Foi o que aconteceu em 2024. O Laranjão não estava na presidência, mas já sabia e fez um planejamento já pensando nesse tipo de coisa. Então ele está atacando com esse capítulo. Esse capítulo 301 é uma investigação interna do governo americano para saber quem é amigo, quem não é amigo. E tá aí. Esse é um relatório que vai sair agora no mês de setembro. Então, nesse relatório aí, praticamente todas as autoridades brasileiras envolvidas estarão nesse relatório. E tem um outro aí que está tremendo mais que vara verde, que também é do Supremo, que ele não fala absolutamente nada, ninguém vê a respeito dele, mas ele foi o iniciador lá em 2019, né, de todo esse acontecimento aí, que é o amigo do É o novo presidente. Não, você está dizendo do amigo? Não, ok. O amigo do amigo, tá, ok. Do amigo do meu pai foi o que começou, você entendeu? Todo esse processo do Supremo para poder esconder todas as coisas que já estavam começando a escapar. O famoso Dias Toffoli. Exatamente. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos existe o accountability, a responsabilização. Não, eu estou falando sobre isso. Então teve todo o processo, empresas aqui nos Estados Unidos que tiveram que pagar multas altas, a Petrobras, sabe, um monte de empresas brasileiras, a JBS, um monte de empresas brasileiras envolvidas na Lava Jato. Não é isso? É o que a gente está falando. Sim. E essa investigação do capítulo 301 tem essa meta de saber quem foram os amigos e quem foram não tão amigos assim, e isso aí vai ter cobrança direta. Então, se vocês estavam pensando em Lei Magnitsky só para esposa do nosso ilustre ministro Alexandre, tá? Começa com a esposa dele, por causa das empresas de advocatícia que ela tem, isso aí é certo, ela vai tomar uma na cabeça, você entendeu? Ela também vai entrar nisso, e aí, proporcionalmente, todos os outros estarão nessa voga. Muito bem. Professor Pilão, voltando, né, tudo é que assim, os temas são todos correlacionados, né? A gente começou falando do Mais Médicos, já voltou para Magnitsky, porque realmente faz tudo parte do tabuleiro global, né? Às vezes sacrifica um peão para dar depois comer um cavalo, e assim vai, a gente vai ajeitando esse tabuleiro. O Donald Trump me parece que está jogando nesse tabuleiro. E no caso dos Mais Médicos, eu acho que foi uma coisa tipo assim, ó, ao invés de usa criatividade, como foi usado recentemente no Brasil, foi um lance mais de pesquise os fatos onde a gente pode se apegar para ampliar sanções. E quando encontra um fato tão divulgado, tão notório, tão gigante quanto o financiamento direto na veia, né, de uma ditadura anti-americana, de uma ditadura que não é que flerta, serve de puleiro para o galo inimigo vir cantar na América Latina. Isso não vai ficar muito fácil,
e os Estados Unidos, pensando na perspectiva do povo americano, está certo, está defendendo seus interesses. É verdade, Eudes. Eu queria só voltar um segundo. Queria voltar um segundo quando o Silvio falou assim, não, porque ele foi lá para Alasca e já aportou os porta-aviões, não sei o quê. Na verdade, o Trump tem um jeito de negociar. Se vocês pegarem, é fácil de perceber, não é difícil. Ele primeiro vai lá e solidifica toda a base para ele poder pisar. Depois ele vai fazer. E o Mais Médicos, por exemplo, é uma dessas coisas. O que ele fez? Ele foi lá, o Mais Médico existe, eram 18 mil, né? Mais Médicos, de 2018, se eu não me engano, 2017, uma coisa 18 assim. mil, 18 mil, 18 mil. Eram 18 mil e desses aí, mais de 12 mil eram cubanos, que recebiam 3 mil reais de um salário de 12. E isso é transferência direta de dinheiro para Cuba. Então, quando ele pretende mexer com alguma coisa, ele primeiro solidifica. E isso é uma forma de solidificar. Nós não estamos falando aqui de, pode ser, será que... Não, é assim, isso aqui foi assim, foi feito desse jeito. Você vai lá para a União Soviética, é o seguinte, meu amigo, você está sem dinheiro, eu vou te bloquear de novo, você não vai ter como fazer as coisas aí dentro do seu país, aí da Rússia, então é bom você sentar e conversar. Vira lá para a Ucrânia e fala assim, se você não ceder esse território, não vai ter conversa. Então, vai pensando... Ou seja, ele primeiro solidifica, depois ele vai conversar. É o jeito dele fazer. A mesma coisa foi com o nosso amigo aqui, o Alexandre de Moraes. Antes dele enfiar a lei Magnitsky para ele solidificou. Tirou visto, falou, mandou recado e veio carta. Ou seja, ele solidifica e depois ele vai e faz. Então, quando ele faz, já está 100% justificado. E eu acho que sim, que essa questão da nova geopolítica, ela passa, evidentemente, né, que passa por China e por Estados Unidos. A Rússia hoje não tem mais o apelo que tinha, não tem... por questões econômicas, diga-se de passagem, né? Poderio militar ela até tem, mas ninguém vai sair soltando bomba atômica, não é essa a ideia, porque a bomba atômica destrói também quem solta, né? Então não é essa a ideia. Então o que ele está fazendo é forçar, fazer com que a Rússia converse, mas na verdade ele está conversando com a China. Assim como ele está conversando com o Lula, porque ele está conversando com o Xi Jinping. Então é uma estrutura de poder e aquele tal do jogo de xadrez, onde ele vai mexendo as peças para chegar mais próximo do rei. O inimigo dele hoje, real, é a China. Ele não quer que a China ganhe o corpo que vem ganhando. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ficar apertando até ele conseguir desmobilizar um pouco a economia chinesa, que ele já conseguiu, diga-se de passagem, já conseguiu. E só lembrando que não é só o chinês que está comprando o óleo da Rússia para vender. O Brasil é um dos maiores compradores de óleo da Rússia também, para vender. Então, isso tudo vai se interligando, né? Escuta, você também está dando dinheiro lá para o pessoal, né? Você está, seu Lula, a guerra está acontecendo, você manda dinheiro. Se você não mandar dinheiro, não teria mais dinheiro para comprar munição, não teria mais dinheiro para mobilizar tropas. Então, eu acho que tudo isso se interliga e ele, de bobo, não tem nem o nome, né? E, consequentemente, ele vai para cima e ele vai para cima tendo todo o amparo necessário para poder tomar as decisões. Renatão, do ponto de vista... Oi, pois não. Não, vai lá no Renato, Eu ia fazer uma pergunta pro professor, mas tudo bem. Faça. Não tem nada a ver com essa relação, tem a ver com a relação se não tem nada a ver, não faça. Brasileiro. Se não tem nada a ver, não faça. Não, tem a ver com a relação ao desgoverno brasileiro, é isso aí. Mas peraí. Então deixa eu passar para o Renato, depois você guarda essa pergunta aí. Vamos lá, Renatão. Uhum. É o seguinte, e tudo que a gente está falando aqui, lembra que no início do programa eu falei, a gente fala de política internacional, do jogo de xadrez, né, geral, mas do que isso afeta diretamente ao Brasil e ao panorama que a gente pode falar político brasileiro. Mais uma vez eu questiono da seguinte maneira, esta movimentação toda que o Trump tem feito de cutucar o Brasil, de deflagrar, vamos dizer, um movimento de investigação, uma deteriorização da imagem do Brasil como uma democracia plena, esse tipo de coisa, de alguma maneira cria uma munição
anti-americana, uma munição patriótica da esquerda que está no poder. Eles estão tentando, nesse momento, encaixar este discurso cada vez mais, e acho que a gente não pode dizer que, pelo menos minimamente, isso já funcionou aqui e acolá. A pergunta é, você acha que um agravamento da relação com os Estados Unidos, depois isso não pode virar um fortalecimento direto da esquerda brasileira e a gente sofrer com mais 4 anos de um desastroso governo Lula, caso ele ganhe as próximas eleições? Eudes, na minha opinião, não. A esquerda brasileira, pelas minhas análises, experiência aí de mais de quase 45 anos de jornalismo, maioria absoluta escrevendo sobre política local, regional e nacional, eu acho que a esquerda brasileira, ela nunca esteve tão fragilizada como está agora. O Lula saiu, né, do presídio, de uma condenação em 4 instâncias, e sem provar a inocência, porque é bom registrar isso, ele não provou inocência, e nem o STF provou a inocência do Lula, ao contrário, disse apenas que tinha que voltar para a primeira instância os processos dele, que, claro, isso significa uma descondenação. Então, eu nunca vi ela tão fragilizada, e o Lula voltou para vingar. Ele verbalizou isso várias vezes, e teve uma união perfeita aí, dele vingativo, com um perseguidor do judiciário, apenas um ex-advogado, que virou ministro de repente. Então juntaram essas 2 pessoas aí para fazer um desastre no país em termos de democracia, entendeu? Está realmente em pleno vapor, não a ditadura oficializada, mas todo mundo já percebendo a censura. A esquerda está fragilizada, a esquerda está com medo danado do aumento de cadeiras no Senado de direita, inclusive de bolsonaristas, tá entendendo? E isso vai mudar praticamente a relação, porque o Senado, agora você vê aí esses 2 presidentes, né, da Câmara e do Senado, e o Senado, pela Constituição, é o único órgão responsável para abrir processo, não aprovar processo contra ministro do STF, e o cara já disse aí que nem com 81 assinaturas ele põe em pauta. Quer dizer, isso já está realmente no olho do mundo, na observação do mundo, e a esquerda está fragilizada, Eudes, porque é o seguinte, mesmo que o sentimento de patriotismo possa, de uma certa forma, aumentar um pouco aí a chance da esquerda, as bombas que estão aparecendo são muito grandes, como do Mais Médicos. Sabe, a justificativa do governo americano, através do Marco Rubio, é que houve no Brasil, há 15 anos, 13 anos, no governo da Dilma, um golpe diplomático. Foi uma oficialização, entre aspas, do Brasil mandar dinheiro daqui para a ditadura. E, com certeza, tem volta aqueles que facilitaram esse golpe, entendeu? Eu conversei com médicos de Osasco na época, o médico não podia trazer a família, chorava, porque de 12 mil ele ficava com 3, 4, e o restante voltava para o governo através da OPAS, né, direto para o governo. Era uma maneira oficial do governo petista mandar dinheiro do Brasil para o governo de Cuba, e claro que isso tem volta para os brasileiros corruptos. Então, é uma cacetada muito grande, isso não vai ficar só nos 2, como o Silvio já disse, o Alexandre Padilha e todo mundo, e vai sobrar para Dilma também, e para todos aqueles que defendem esse golpe diplomático que houve com trabalho escravo de médicos aqui. E foi o Bolsonaro, quando ele entrou, que acabou o programa naquela espécie. Tá entendendo? Agora o programa continua, mas com a maioria de médicos brasileiros. Tem pouquíssimos médicos estrangeiros e cubanos, ok? Muito bem. Senhores, eu sei que o Silvio quer fazer uma pergunta, nós estamos com o tempo quase esgotado. Faça a pergunta para o professor e a gente já inicia as considerações finais na sequência. Não, é curiosidade, professor. Eu queria que o professor me explicasse aí o que seria esse efeito, fuga de bilhares de dólares aí do Brasil nesse mês de julho, né? Nós estamos agora no comecinho de agosto. Aliás, o mês de agosto.
Ah, dia 15, hoje é aniversário da minha Dia 15. mamãezinha. Parabéns para minha mãe lá no céu, Com né? certeza Oxe, que tá tendo coisa. festa no céu. Tá tendo festa no céu. Tá tendo festa no céu, olha aí, aniversário da minha mamãe. Então, milhares de dólares fugiram do Brasil, né? Pegaram uma malinha e fugiram. E o dólar não subiu, professor. E eu faria uma pergunta curiosa, sabendo já a resposta. Estaria o governo brasileiro fazendo aquele leilão? Porque o dólar não Sim, subiu. ele Não faz. seria o primeiro efeito para o dólar subir, professor? É a fuga. A evasão sim, a evasão sim. Mas eles fazem normalmente, né? Não tem. O dólar, na verdade, ele não subiu. Se você pegar o dólar aí mais de ano, ele lateraliza, sempre lateraliza. Por quê? Porque você acaba interferindo no movimento e você consegue manter ele relativamente estável. E o fato de ter saído tanto dinheiro assim, que foi a grande maioria saiu da Bolsa, né? O fato de sair tanto dinheiro assim, não implica em aumento do dólar. Pode implicar um aumento temporário, momentâneo. Sobe, mas depois ele acaba se equiparando Acomodando. novamente. Acomodando, Tá, exatamente. Mas deixa eu só comentar tá. uma coisa, você Não, chama não, mas o do Brasil não desgoverno. corre. O Brasil não corre o risco, então, de uma especulação, né? Não, por enquanto não, por enquanto não. Deixa eu só fazer uma observação. O BRICS, na verdade, inicialmente ele era o BRIC, né? Era Brasil, É. Rússia, Índia e China. Se a gente pegar, ele começou em 2004, pessoal. Você fala dos desgovernos, né? E a gente fala das Aham. interferências políticas que a gente tem comentado, mas na economia é uma coisa desastrosa, desastrosa. Em 2004, quando foi criado o BRIC, né? Fazia absoluto sentido, porque o Brasil tinha um PIB de cerca de 40% do PIB da China. O PIB brasileiro era alguma coisa como 40% do PIB da China. Hoje a China é 10 vezes o PIB brasileiro. 10 vezes o PIB brasileiro. Aí a gente fala assim, mas e a Índia, né? Que é o nosso outro companheiro. A Índia, então, ele representava alguma coisa como 20% o Brasil tinha acima do PIB da Índia, nós tínhamos Da Índia. 20%. Hoje ainda 4 vezes o nosso PIB. Ou seja, o Brasil parou e eles continuaram evoluindo e continuaram trabalhando. Então, o BRIC, que é o Sul Global, não sei onde é que eles encontraram essa forma de se referir. Esse Sul Global aí está acabando com o Brasil. E ele força porque ele quer, e porque ele quer, eu estou falando é o Lula, evidentemente, porque ele quer que isso aí solidifique. Só que solidificar é manter a pobreza brasileira, é manter a falta de estrutura, é manter. Hoje nós não temos nada. Imagina que os Estados Unidos não tivessem taxado o 50% que taxaram. Eu estava ouvindo o Oineg, da Bandeirantes, comentando isso. Falei assim: imagina que ao invés de taxar 50%, os Estados Unidos falam assim: não, adoramos vocês, Brasil, nós vamos dobrar tudo que a gente compra de você. A gente não tinha como entregar. Não tem como entregar, não tem porto, não tem estrada, não tem máquina, não tem nada. Está parado. O Brasil está parado há 4 anos de novo já, praticamente, né? A volta. Muito bem. Quando estava começando a crescer, infelizmente voltou. Mas é isso. Saudade do Paulo Guedes, viu? Mas vamos lá. Nossa. Pois é. Senhores, para finalizar, muito rapidamente, as considerações finais, já a despedida de cada um de vocês, começando com Renato Ferreira. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, Eudes, a participação hoje aqui em mais um programa, o X da Questão. Muito contente e a esperança, acho que de todos aqueles brasileiros, que a maioria de conservadores, né, nesse julgamento louco aí do Bolsonaro, que ele recebeu as considerações finais, mas não vai considerar nada, porque já marcou o julgamento. A esperança dos brasileiros aí é na perucas do Fux, entendeu? Eu acho que o Fux vai melar isso aí, ele pode realmente pedir vistas e vão ter que brigar muito com o Fux aí, se ele pedir vista, porque isso aí pode ir para 2025, como o Lula e nem o Alexandre querem, entendeu? Um abraço, até a próxima semana. Silvio Brauná, forte abraço, meu amigo. Brigadão, Eudes, brigadão, professor. Renatão, bom demais aí, espero estar na próxima semana aí já com o visto de mandarim, né? Porque para visitar o Brasil vai precisar de um visto chinês. Brincadeiras à parte, não. Peço a Deus que intervenha. Aliás, Filipinho tá aí, não? Filipinho tá aí no fundo, o Jefferson? Vou mandar um abraço, Filipinho.
vou seguir fazendo aquela canção que eu comecei a fazer no encerramento aqui, viu? Do vô do Felipe. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. É isso aí, meu amigo. Um abraço. Eu pensei que ele fosse cantar a pipa do vovô não sobe mais, mas vamos lá. Professor Pilão. Oi, sempre um prazer, muito bom ter feito mais um X da Questão com você, com o Brauná, com o Renato e o nosso amigo Jefferson aí que ficou hoje na retaguarda. Sempre um programa importante, porque a gente, de maneira descontraída, acaba falando de problemas muito sérios, né? E a nossa audiência acaba se atualizando um pouco também por aqui. Pelo menos com uma visão um pouco diferente daquela que eles veem nas mídias tradicionais. Só uma observação aí que o Fux talvez seja uma saída, porque o Fux bateu de frente com o Barroso ontem. Pode não significar nada? Pode. Mas se ele já bateu de frente ontem, pode ser que ele peça assim vistas ao processo. O que seria absolutamente natural, porque se ele recebeu 8 se ele recebeu 8 processos para ler, ele pode falar, eu preciso de lei me inteirar. Se ele falar, eu preciso de lei me inteirar, ele tem 90 dias. Por que eu digo isso? Porque o Barroso quer fechar esse processo no mandato dele. É isso que ele quer fechar no mandato dele. É por isso que colocaram com o 7 de setembro no meio, porque senão ele não consegue fechar a tampa do caixão, eu disse. Eu vou falar uma coisa, se o Fux pedir vistas do processo, não considerem o Fux um herói. Tá tudo combinado. Tá tudo combinado. Tá tudo combinado. É assim, nós temos que ter uma saída honrosa onde nós não vamos falar que a gente arregou. Mas, na verdade, eles arregaram já. Todos arregaram. O Barroso está desesperado por causa de patrimônio externo, que o filho, não sei o quê. Essa seria uma saída honrosa, porque ele pede vistas, julga depois, ou seja, não deixa a porta aberta, o Congresso pode depois vir com uma anistia, lá está tudo. Se acontecer, presta atenção, não tem herói nessa história. Tem covardes que se combinaram para arregar de um jeito bonitinho. Finalizo a minha participação convidando aí mais uma vez os nossos apresentadores também, quem tiver interesse, no próximo dia 20, o City Council, o vereador brasileiro, que é o primeiro vereador lá da cidade de Arlington, no Texas, e nosso amigo Maurício Galante estará na Connect TV aí em Alphaville para um evento às 3 horas da tarde, para falar um pouco justamente da política comercial de Donald Trump. Então estão todos convidados, tem que fazer confirmação por e-mail ou pelo WhatsApp. Esse é o primeiro item. Segundo, na semana que vem eu não vou participar provavelmente do X da Questão, vou tentar ainda, porque estarei em Barretos. Estarei lá na comemoração dos 75 anos da festa, a convite do presidente, meu amigo Jerônimo Musetti. O cara é um amigo realmente especial, então estarei lá em Barretos participando dessa festa. Próxima semana estarei no Brasil e a gente vai ter muita novidade para vocês. Você vai montar no boi ou no cavalo? Rapaz, o máximo que eu vou fazer, o máximo que eu vou fazer é sentar nos bons restaurantes que tem dentro do recinto da festa, né? Do recinto da festa e comer lá comida boa do interior. Com certeza eu vou participar da queima do alho, que é uma coisa tradicional da festa do Peão de Barretos. Vai ser um prazer estar com esta turma toda. Um abraço para o Clube Os Independentes, que é o organizador desta, que é uma das maiores festas do mundo neste gênero de rodeio. Muito obrigado para todos vocês, mais uma vez, obrigado para a nossa audiência, obrigado pela paciência da nossa equipe técnica que fica brigando com a gente por causa do horário. Um beijo, até semana que vem. Valeu!